Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar oficialmente a nossa aula tão desejada e esperada com a nossa Super Pati Paz, né? Como ela já disse aqui antes da gente iniciar oficialmente, já tivemos algumas oportunidades para quem está conectado sempre, né, Pati? Já está vendo aí pela segunda, terceira vez, né? Mas para quem de repente ainda não viu o conteúdo que a gente vai passar hoje, é mais importante ainda que vocês fiquem extremamente ligados, porque esse produto, mais do que o produto, a Paty acho que vai contar um pouquinho, tem a ver com uma história, né, Paty? E tem a ver com a história do porquê a Paty lá no começo começou, né? Então, nada é por acaso, hein, Paty? Nada é por acaso que justamente nesse momento da Young Living a gente tem esse lançamento do produto. Então, a gente vai ter aqui nesse treinamento de hoje, pessoal, duas etapas, né? A primeira etapa é justamente a Paty contando um pouco aqui da história dela, sobre esse tema detox do lar, o que é o detox do lar. Muitas vezes a gente acredita que a Young Living ela é uma empresa de óleos essenciais, né? Mas é importante a gente lembrar que quando a gente olha lá a visão e a missão do Gary Young, né, Paty? Ele fala que a visão dele é construir um lar mais saudável para todos nós. Ele não fala só de óleo essencial, ele fala um lar mais saudável para todos nós. E por isso que esse tema de hoje é tão importante que a gente veja, reveja, compartilhe, duplique, entenda, tire as dúvidas e assim por diante, certo? Mas, né, hoje quem vai dar o slide show não sou eu, é a Super Pati Paz. Então, Pati Paz, vai que é tua, vai que o show é teu. Valeu, Rina. Valeu. Gente, então, como eu estava falando no começo e como o Rinaldo disse, esse é um treinamento de equipe. Então, eu quero muito que vocês assimilem esse conhecimento, né, que é nosso. E uma coisa super importante que eu tenho... Bom, eu fiquei muito feliz de saber que esse produto estava chegando no Brasil enquanto eu estava aqui, porque ele tem muito a ver com a minha história, né? Então, é um produto que eu uso muito, que eu sei falar dele, que eu gosto muito dele. Eu espero que vocês sintam a diferença no lar de vocês, como eu senti quando comecei a usar esse produto. Então, quero dar mais ferramentas para vocês saberem a importância desse produto, né? E por que a gente começou a Young Living no Brasil com óleos essenciais, que foi exatamente como começou nos Estados Unidos também, né? Com óleos essenciais. Ficou muito ligado à questão da aromaterapia, mas como o Rinaldo disse, a missão da Young Living é além da aromaterapia, né? É trazer o bem-estar para todo mundo e um bem-estar sem os químicos, né? Que prejudicam a nossa saúde. Então, vamos lá. Todo mundo entende o que é essa expressão detox do lar? Nos Estados Unidos, a gente chama de ditch and switch, que é quando você começa a jogar fora os seus produtos químicos e você começa a trocá-los por produtos sem toxina. E, no nosso caso, além de não ter toxina, ainda tem, né, a presença de óleos essenciais que reforçam a saúde. Então, a gente usa a expressão detox do lar em português para esse movimento da gente deixar o que é químico para lá e abraçar o natural na questão da limpeza. Eu acho que tem muita gente nova começando agora a compartilhar Young Living como um trabalho, né? Como eu faço, como o Rinaldo faz, como a Andrea faz. Desculpa, eu não estou vendo o resto, mas eu vi que a G estava aqui também. Então, acho importante dizer que a gente sempre fala de óleo essencial da Young Living, né? E outra coisa importante de dizer é que nós, né, eu pelo menos, não sou da área de saúde, eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, eu falo da minha experiência de uso pessoal e do que eu vejo que funciona para as pessoas que estão ao meu redor. Então, lembra que sempre que eu falo, que você fala, a gente está falando da Young Living, não é óleo essencial em geral, são os óleos essenciais da Young Living. Eu vou começar a contar para vocês um pouco da minha história. Eu já uso os óleos desde 2016. Aí eu coloquei aqui uma fotinho da minha família, né, agora, né, essa foto que a gente tirou no Natal. Esse é meu marido Paulo, minha filha mais velha Estela, que tem 9 anos, e a Cacá, que tem 7. E coloquei aqui do lado uma fotinho delas em 2016, que foi quando eu comecei a usar os óleos da Young Living. Eu fiz isso porque até eu tomei um susto, né? Eu fui
alguém me perguntou outro dia, nossa, então suas filhas sempre usaram? Eu falei, praticamente, né? Olha como elas eram tchutchucas, né? Pequenininhas. Então, eu fico pensando, assim, em tudo que eu já vi que a Young Living já trouxe de benefício para minha vida, que por 40 anos, né, fez um monte de coisa errada, e começou a despertar para fazer coisas mais conscientes aos 40, versus a vida delas, que elas já praticamente começaram sem toxina na casa, usando óleo essencial muitas vezes em vez de remédios e outros produtos de higiene pessoal, enfim, né? Então, essa mudança para elas, a importância disso é que elas não acumularam, né? Enquanto eu acumulei na minha vida. Então, enquanto eu estava correndo atrás do prejuízo, elas já começaram no certo. Então, eu falo sempre isso para que vocês que são pais e mães pensem além de vocês, né? Pensem no benefício que vocês estão fazendo para a família, para os filhos de vocês. Não importa que idade tenham, já estão bem na nossa frente, né? Porque começaram mais cedo do que a gente. Então, eu comecei a usar os óleos em 2016, né? A Camila nasceu em 2014, e quando ela tinha 3 meses, a Camila nasceu com... Quando ela nasceu com síndrome de Down. E aos 3 meses, a minha mãe me conectou, né? No Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e ela me conectou no Brasil com um médico, que ele é considerado, assim, o papa da síndrome de Down no Brasil, e até internacionalmente. Ele é uma pessoa, ele é um geneticista, pediatra, e ele dedicou a vida a estudar síndrome de Down. Ele é um médico super respeitado. E nós marcamos, então, uma consulta para vê-lo, quando a Cacá tinha 3 meses, e aprender o que era esse novo mundo que estava chegando para a gente, né? Então, já me avisaram, olha, primeira consulta, leva um lanchinho, se prepara, que demora 3 horas. E o que eu acho lindo do Dr. Zé também, ele é uma pessoa que ele quer duplicar o conhecimento dele. Então, quando você vai lá, ele está formando pais conscientes, né? Porque ele entende que o trabalho dele vai ter a duração da vida dele, mas, né, a gente tem que fazer muito além, né, da vida dele para a gente fazer de verdade uma mudança. E ele, nossa, me ensina muita coisa, eu continuo indo lá todo ano, né? Ele não só sobre imunidade, aprendi tanta coisa sobre imunidade com ele, alimentação, enfim. Mas a famosa primeira pergunta que ele me fez foi como que eu limpava a minha casa. E na hora, gente, se coloque na posição daquela mãe de criança pequena que quer deixar tudo esterilizado para as crianças ficarem no chão, lá pondo o brinquedinho na boca, não sei o quê. Porque criança vive os primeiros anos no chão, né? E eu fiquei quase ofendida, né? Eu falei, como assim, doutor Zé? Tipo, limpo super bem, né? Minha casa não tem um germe no chão, você pode comer no chão, né? Fiquei quase ofendida com a pergunta dele. E ele com uma cara meio de bonachão, assim, esperando eu responder, né? E eu desci a lista dos produtos que eu usava. Poxa, eu uso Cândida, imagina, não tem nada de germe na minha casa, uma maravilha, não sei o quê. E ele falou assim, então, pois é, Paty, esse que é o problema. Eu vejo que as mães estão mais preocupadas com essa questão de não ter germe no chão, parênteses, que inclusive está construindo o sistema imunológico dos seus filhos, fecha parênteses, do que a questão dos químicos, né? Então, isso me marcou profundamente, né? Porque ele, inclusive, jogou a palavra neurotoxina. A Cacá chegou aqui para nos visitar. Ele usou a palavra neurotoxina, que para mim, tipo, tinha sido uma novidade, né? Eu, de verdade, nunca tinha nem prestado atenção, nem imaginado que produtos químicos fariam mal para a saúde das pessoas. E ele falou, olha, a frase dele foi assim, gente, produto químico faz mal para todo mundo, mas vai fazer mais mal ainda para sua filha, que tem uma sensibilidade neurológica. Então, o que acontece? A gente, tudo que a gente usa ao nosso redor, né, de químico, o nosso corpo, de verdade, o nosso corpo é perfeito, né? Uma coisa que a G vai lembrar, a gente escuta isso muito da Krista. O nosso corpo, ele é perfeito, ele foi feito para se autolimpar, né? Então, a gente deveria entrar em contato com toxinas e nosso fígado, rim, pele nos autolimpa, forno autolimpante, né, gente? O problema é que a gente entra em contato com
tanta coisa hoje em dia, muito mais do que há 50 anos atrás, 100 anos atrás, né? 1000 anos atrás, que o nosso corpo já não dá mais conta disso. E como é que a gente sabe disso? Olha as doenças que existem no mundo de hoje, que não existia antes, não se falava antes. Esse acúmulo de toxina está tendo um prejuízo na nossa saúde. Então, a gente tem que despertar para o fato de que a gente tem que escolher. E foi justamente o que o Dr. Zami falou. Ele falou, olha, você vai ser a mãe que você vai fazer escolhas. Você vai ler, você vai aprender a ler bula de remédio. Eu falava, ai, gente, mas eu não sei nada de ler bula de remédio. Você vai aprender, você vai fazer escolha. Porque você não vai poder ter tudo na sua casa. Não vai. E isso é um aprendizado, gente, que eu fico pensando assim, o que isso vai me trazer de benefício na minha velhice? Né? Porque vocês já repararam que é meio ok as pessoas estarem doentes? Ah, tudo bem com 60 anos ter diabetes, é normal ter diabetes com 60 anos, é normal ter fibromialgia, é normal. Como assim é normal? Não é normal. Ficou muito comum, né? Então, esse acúmulo todo traz tudo isso para a gente. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, né? Que eu vou ter que mudar meu negocinho de lado, senão eu não consigo ler, peraí. Que diz que a genética pode até carregar a arma, mas são os nossos hábitos e o nosso ambiente que aperta o gatilho. Então, o que significa isso? Então, a minha filha, ela nasceu com uma condição genética, sim, mas nem por isso ela precisa passar por todos os perrengues da vida, né? Eu posso ter hábitos saudáveis e prover para ela um ambiente saudável que não faça que ela tenha o que talvez ela teria se eu não fizesse alguma coisa sobre isso. E pensem, gente, na família de vocês, o quanto vocês escutam assim, tipo, o problema no coração está na minha família. Será que é o problema no coração ou que a família come? Porque a receita passa de família para, né? A gente tende a comer o que a família come, né? Os hábitos são herdados muito mais do que a genética. Então pensem nisso. Isso foi um aprendizado com o Dr. Zé também. E tudo que fazemos todos os dias nos constrói ou nos destrói. Então, eu não estou sendo a chata para falar para vocês nunca na vida tomarem uma tacinha de vinho. Eu não estou falando para vocês nunca pintarem a unha. Mas pensem que existe o dia a dia e existe aquela uma vez perdida, entendeu? O final de semana, entendeu o que eu estou falando? O problema é que a gente tem que deixar o nosso dia a dia o mais limpo possível. Para a gente poder, quando for já cá, tá tudo bem, entendeu? Nosso corpo dá conta. Então, o doutor Zé me deixou uma lição de casa. A nossa saúde é uma simples equação. Aumentar os antioxidantes e diminuir os tóxicos. Então, quando eu vou lá, ele sempre me fala muito da alimentação, a importância da alimentação. Porque, gente, os antioxidantes combatem os radicais livres, né, que são produzidos pelo estresse do dia a dia, pelas coisas erradas que a gente come, por tudo isso. Então, aumentar os antioxidantes é muito importante. E ele sempre me falou isso em forma de alimento, né? Então, sempre que eu vou lá, ele me dá uma lista de coisas que a Camila deve comer. Mas aqui entra o nosso detalhe Young Living que eu quero contar para vocês. Bom, se vocês já participaram de qualquer treinamento que a gente dá, vocês já viram esse slide antes, né? Onde a gente fala o que são os óleos essenciais, há quantos anos existem os óleos essenciais. Há 5.000 anos há relatos nos chineses usando óleos essenciais, nas pirâmides do Egito, não lembrava a palavra, óleos essenciais, relatos bíblicos com óleos essenciais, a gente já sabe disso. Então, é a forma mais original de se cuidar da saúde. O homem sempre contou com a natureza para cuidar da saúde. Hoje em dia, o interessante é como ele está chegando para a gente, né? Então, ele é extraído, né, de várias formas, ele é colocado num vidrinho maravilhoso e ele chega para a gente no correio. E, sim, óleos essenciais existem há muitos anos, eles existem em várias marcas, né? A gente aqui no Brasil mesmo já tinha várias marcas de óleo essencial, mas a Young Living traz uma pureza, um comprometimento da gente ter a coisa mais próxima e maravilhosa e pura que existe.
Espera aí que a Camila derrubou aqui a minha fonte de energia do computador. Espera aí, 2 segundos. Já voltei. Agora eu vou contar para vocês a parte que eu não sabia. Qual é a parte que eu não sabia e que eu já contei para o Dr. Zan? Gente, os óleos essenciais, eles são as substâncias que mais contêm antioxidante. Olha essa tabela maravilhosa, e eu tentei focar nos óleos que existem no Brasil. Vem cá. Então, de baixo para cima, vocês começam a ver a lavanda, vai subindo com 360, né? 320? Não estou enxergando. Aí vem, sei lá, grapefruit com 22 mil. E o que é esse 1000, né? É a tabela de Orac, que é uma tabela de o quão antioxidante é esse elemento. Ginger, que é o gengibre, 99 mil. Citronela, 312 mil. Gente, olha o que acontece com o cravo. 1 milhão. Não é à toa que o Tives é o poder que ele é, porque um dos componentes do Tives, né, que é uma mistura de 5 óleos essenciais, cravo, canela, alecrim, que é o rosemary, limão, o lemon, e o eucalipto. Então, olha o poder, né, antioxidante que tem o nosso querido cravo. Então, quando a gente fala que a gente dá suporte para a nossa saúde usando óleo essencial, e a gente não usa só quando a gente está doente, é porque a gente está constantemente inalando, passando na pele, ingerindo o quê? Um monte de antioxidante, gente. Isso é excelente para a nossa saúde. Fiz um comparativo aqui com as frutas e verduras que os médicos mais dizem que são antioxidantes, né? Entre parênteses, já em primeiríssimo lugar, né, nosso Ninja Red, que vai chegar no Brasil, espero que ainda esse ano. Olha quanto a mais que tem o Ninja Red, mas vamos olhar o mirtilo, que é uma das frutas que as pessoas mais falam que é antioxidante, 2.400, comparado com 1 milhão do cravo, gente, é incrível. Então, é a capacidade antioxidativa, tá? Tudo bem até aqui? Esse conhecimento é muito importante para a gente, é um diferencial muito grande. Olha aqui, para ilustrar, né? Você precisaria comer 1 quilo de cenoura, tomar 2 litros de concentrado de blueberry, tomar 2 copos de suco de beterraba, para conseguir a quantidade de antioxidantes que uma única gota de clove, que é o cravo, vai te dar. É ou não é para tomar Tives o dia inteiro, o tempo todo? Né? Não tenho o que dizer. Então, de volta para a equação do Dr. Zan, para a gente ver a complexidade aí da Young Living, como a Young Living nos deu, como o Gary, a visão do Gary, né? O todo. Né? Se a nossa saúde é aumentar os antioxidantes e diminuir os tóxicos, a gente precisa também identificar o que são esses tóxicos e ir substituindo eles, tirando eles da nossa vida. Eu dividi aqui entre 2 coisas importantes, que são as neurotoxinas e os disruptores hormonais, que são o que esses, além de serem considerados cancerígenos, alguns dessas substâncias químicas, elas são neurotoxinas, ou seja, elas alteram as funções do sistema nervoso central, ou os químicos que interferem com o bom funcionamento do nosso sistema endócrino. Dá uma olhada nessa lista, gente, e tudo que o sistema nervoso faz e o sistema endócrino faz. Então, assim, você está influenciando desde a sua memória, aos seus movimentos, aos seus sentimentos, ao sono, batimento cardíaco, digestão, dá uma olhada, puberdade. Vai passar batom, você? Metabolismo, crescimento, emoções, humor, sono. Então, assim, gente, afeta tudo. Vamos concordar que afeta tudo? De novo, Camila. Você vai arrumar para mim? Vai lá, põe na tomada. Vai lá, põe na tomada. Obrigada.
Calma. Calma. Deus é Pai. Aê. Aê! Obrigada. Não. Passa batom para ali. Hã? Passa batom ali, ó. Bom, então vamos concordar que as neurotoxinas elas atrapalham o funcionamento do nosso corpo? Em tudo? Então a gente tem que se preservar, né, gente? Aqui é uma lição de casa, eu não vou passar isso daqui, mas se vocês digitarem na internet a história dos cosméticos, é uma historinha de 8 minutos que vale um desenho que vale a pena vocês verem sobre a indústria do cosmético, né? E o quanto a gente está não só sendo poluído, mas a gente é enganado, a gente é mentido. As pessoas, a propaganda foi muito maior, né, do que a verdade. Então, a gente estando num grupo, a gente estando num time, a gente estando num movimento, porque Young Living é um movimento, a gente começa também a se dar as mãos em como a gente começa a abrir os olhos para as coisas que são vendidas para a gente, entende? Então, existe aqui um despertar. Então, assistam aquilo quando vocês puderem, que vai falar das neurotoxinas e dos disruptores hormonais. Então, dá uma olhada nessa listinha também aqui que eu fiz e pensem no seu dia a dia. Eu quero que vocês acordem na cabeça aqui de vocês de manhã e comecem a passear no seu dia e ver o que acontece. Você acorda de manhã, você vai ao banheiro, escova o dente. Pasta de dente, super tóxico. Tem flúor. Você vai tomar banho, tem shampoo, tem sabonete, tudo tem fragrância, que esconde um monte de produto químico. Daqui a pouco a gente vai explicar por que a fragrância é a maior sacanagem que fazem com a gente. Mas aí você passa um hidratante, você passa um perfume, aí você vai tomar café, a sua comida veio ensacada em alguma coisa, então vai vendo o que vai acumulando no seu dia a dia. Você cozinhou nas panelas que são cheias de esses forever chemicals, que são aquelas coisas, os antiaderentes, né, que é maravilhoso para cozinhar, porém, todavia, contudo, tem um prejuízo para nossa saúde. Alimentos não orgânicos, que todo mundo fala, ai meu Deus, mas é tão caro comprar orgânico. Pois é, mas a gente tem que escolher. Será que a gente precisa comer tanta coisa ou a gente precisa comer menos coisa e mais comida de verdade? Os esmaltes, né? Sinto muito. Eu sei que a gente, mulher adora esmalte, eu acho lindo, gosto muito, mas é uma das coisas que eu deixei de usar. Eu raramente coloco um esmalte. Quando eu uso, tiro muita foto. Mas eu, de verdade, é uma das coisas que acho que não vale a pena usar. E maquiagem, talcos, tudo isso, gente. Então, pensem o quanto a gente entra em contato com coisas e o quanto isso acumula no nosso corpo no dia a dia. Esse gráficozinho, se você também está em alguma aula das meninas dos olhos, você já viu esse gráfico, porque ele é como os óleos essenciais atuam no nosso corpo. Então, ou é uma absorção cutânea, né, o tópico, ou no meio, olha lá, o difusor inalatório, ou aqui do lado direito, a ingestão. Você vê que todas essas vias metabólicas, né, a forma como a gente metaboliza o óleo essencial, elas percorrem caminhos diferentes, mas todas caem na corrente sanguínea que leva para todo o nosso corpo. Agora vamos voltar aos produtos químicos. Como é que vocês acham que a gente está consumindo esses produtos? Da mesmíssima forma que a gente usa os óleos essenciais, ou seja, inalando, passando na pele e ingerindo. Então, mais uma vez para mostrar que isso está em todos os lugares e a gente está somando, né? Está somando. A gente está encostando, tocando em produtos de limpeza, cheirando. Olha os exemplos: hidratante, maquiagem, desodorante, produto de limpeza, na ingestão de plásticos, garrafas e tudo isso. Bebidas, enfim. Estamos consumindo todo esse trash, né? Aí uma pergunta para vocês: como é que você se sentiria se ao invés de um copo de água, você desse para o seu filho um copo de água sanitária? Você não ia fazer isso, né? Só que você deixa ele encostar em tudo que tem água sanitária. Só que não é a mesma coisa você encostar na pele, inalar ou ingerir? Só que na nossa cabeça, só a ingestão de água sanitária seria um problema. Mas se eu estou encostando, se eu estou inalando, não é um problema. Claro que é um problema, gente. É óbvio, porque a gente que usa óleo essencial sabe como funciona.
um conhecido da minha mãe faleceu há uns anos atrás de cirrose. Aí, qual que era a pergunta que todo mundo fazia? Ai, bebia muito ele? Não, nunca bebeu uma gota de álcool na vida. Ué, que estranho, né? Morreu de cirrose. O que que ele fazia? Qual era a profissão dele? Ele era pintor. Ele era pintor e ele morava nos trabalhos que ele fazia, ou seja, ele estava inalando tinta tóxica o dia inteiro, noite inteira. O cara morreu de cirrose, né? Que é a falência do fígado. Ou seja, o que ele inalava ia para o fígado dele, não deu conta de se limpar, de melhorar. De alguma forma, gente, a indústria da doença, né? Que é aquela que cuida da gente, colocou na nossa cabeça que um pouquinho de químico, tudo bem, não tem problema, né? O remédio, tudo bem, precisa do remédio, precisa do shampoo, precisa de tudo isso, né? Mas o problema, como eu falei antes, é que é um acúmulo que o nosso corpo não dá mais conta de se limpar. Olha as doenças crônicas que a gente vê demais. Gente, não tem surto agora de herpes zoster? Herpes zoster é um negócio que parece que todo mundo tem agora. Nunca se teve. Mas, assim, olha a lista, né? Parkinson, ciática, assim, as coisas que você menos imagina. Reumatismo, infertilidade. Gente, quem custou aí para engravidar? Eu. E acho que todo mundo aqui conhece alguém que teve que fazer um tratamento para engravidar. Mas por que, gente? Antigamente não era assim. Hoje em dia parece que tem tanta gente que precisa de ajuda para engravidar. Por quê? Porque o nosso corpo está tão poluído que ele não dá mais conta. E, enfim, dá uma olhada nessa lista, vê se vocês não conhecem pessoas com diabetes, lúpus, né? Doenças que ou as pessoas estão tendo muito mais cedo ou nem precisariam ter. Outra coisa que, infelizmente, a gente imagina que se alguma coisa está à venda na prateleira, que ele é seguro para o nosso uso, mas isso não é verdade. O FDA, que é o órgão regulamentador nos Estados Unidos, eles podem recomendar que um produto saia de circulação, mas eles não podem forçar que esse produto saia de circulação. Vou dar um exemplo para vocês, o talco Johnson & Johnson. Quem aqui não usou talco Johnson & Johnson? O talco Johnson & Johnson, ele é junto, você não consegue separar o asbestos, que é uma outra fibra, igual ao talco, que dá câncer de pulmão, e o talco a gente inala, né? Aquela fumacinha do talco vai direto para o nosso pulmão. Então, tem centenas de processos nos Estados Unidos para Johnson & Johnson, e mesmo assim, estão lá vendendo na prateleira, né? Então, cabe a gente se alertar, porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? A palavra fragrância, como eu ia falar antes para vocês, a palavra fragrância, quando a gente olha no rótulo de um produto, né, atrás, fragrância, é só uma fragrância, é um cheirinho. A palavra fragrância faz com que o produto não precise te falar quais os químicos que geram aquela fragrância. Mas olha que bizarro, porque a maioria desses químicos, eles são cancerígenos, tá? Então, centenas de produtos e não precisa nem falar que dá câncer, porque eles colocam lá a palavrinha fragrância e esconde um monte de... Obrigada. E esconde um monte de produto químico ali dentro. Então, gente, se vocês acharem, nossa, mas olha, ler rótulo é muito difícil. Não, ler rótulo é um hábito que a gente tem que começar a criar. E a gente pode olhar um produto e no Google escrever aquilo e ver o que sai. E vocês vão ver que sai cancerígeno, sai um monte de coisa ruim. Neurotoxina, disruptor hormonal, isso sai, isso dá para a gente saber. Mas fragrância, comece por aí. Se um produto que você compra e gosta está escrito fragrância, você já deixa ele de lado, entendeu? Porque lá já é um problema. Eu acho legal a gente falar de greenwashing, que greenwashing é um termo que eu não sei como as pessoas chamam aqui no Brasil, mas é uma lavagem cerebral, que algumas empresas fazem, onde elas fazem o produto que elas vendem parecer saudáveis, ou parecer orgânicos, ou parecer
sustentável, ou parecer bom para o ambiente, né? Então, geralmente, vocês vão ver rótulos com folhagens e flores, e enfim, coisas que pareçam, que deem a impressão que eles são bons para a gente, né? Quando, na verdade, não. Eles, inclusive, usam termos, tipo aqui, né? Natural, ou amigo do ambiente, ou não tóxico, ou sem crueldade com animais, ou livre de parabeno, livre de tarará. E, na verdade, esses termos não têm a menor regulamentação também. Então, ou seja, qualquer um pode escrever isso em qualquer produto. Gente, hello, olha como a gente é enganado. Né? Então, o que a gente tem que olhar? Por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito fácil a gente perceber que algumas empresas que têm esse apelo green aí são também subempresas da Unilever. Cara, a Unilever não é uma empresa que vende bem-estar, entendeu? Vende produto químico. Então, assim, de repente a gente vai percebendo, né, que existe toda essa manipulação das pessoas. E quando você acorda para essas coisas, você começa a enxergar em todos os lugares, é muito louco também. E aí vem essa pergunta, né, que eu acho que a gente tem que se fazer, que é, e agora, né? Quem que vai nos ajudar? Poxa, Paty, você me deu essa lista de problemas, né? E aí? Como é que eu resolvo? Né? Que coisa! E como que a gente fica agora? E se você pensou que a resposta era Young Living, ainda não. Mas a resposta, gente, é você mesmos, nós mesmos, né? A gente se dá as mãos, é a gente compartilhar conhecimento, é a gente despertar, né, para essa manipulação e começar a fazer escolhas melhores, né? E defender as nossas escolhas. Eu estou aqui viajando com algumas pessoas, né? E eles falam, eu vou morrer mesmo? Para que eu vou me preocupar com isso? A gente vai encontrar muitas pessoas pela frente que vão falar isso, né? Eu mesma já falei isso antes. Então, assim, sem julgar ninguém, é trazer as pessoas para o nosso, né? Para o nosso contexto. Pô, eu quero morrer, mas eu quero morrer bem. Eu não quero definhar até lá, entendeu? Eu não quero sofrer. Eu quero, né, viver da melhor forma que eu puder. Então, aqui algumas coisas que a gente tem que começar a despertar, né? A menos alimentos processados, descascar mais. Pô, dá trabalho, gente, mas vale a pena. Sedentarismo, né? Fazer exercício, tem que fazer, tem que achar aquele momento do seu dia para fazer. Se a sua vida está sem propósito, e quanta gente vive uma vida sem propósito? Eu vou falar para vocês que aí entra a parte do negócio da Young Living, que eu acho que é um propósito compartilhado aqui por todos nós, né? É uma coisa que dá um calorzinho por dentro quando a gente fala de bem-estar e trazer, né, coisas boas para as outras pessoas. Não importa o que a gente faça da nossa profissão, cada pessoa que volta e fala, poxa, obrigada por você ter me ensinado, ou me compartilhado, ou me apresentado alguma coisa, porra, me faz me sentir super bem, né? Eu acho que esse nosso propósito compartilhado, ele nos carrega, né? Ele é maravilhoso. Cuidar dos sentimentos ruins, fazer boas escolhas, diminuindo as toxinas e aumentando os antioxidantes, e sempre questione, pesquise, cerque-se de pessoas que, como você, como eu, também têm questionado as coisas, como elas estão e são, e têm buscado mais saúde, né? E aqui uma frase que talvez você não tenha controle de tudo, mas eu tenho controle sim de tudo que eu uso na minha casa. Então, a gente já conhecia, né, essas 3 formas de uso dos óleos, né, aromático, difusor, na conchinha, o tópico na pele, a ingestão, e agora a gente vai aprender tudo sobre a limpeza de casa, o que a gente pode fazer, né, com essa outra forma de usar os nossos óleos para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para tudo isso. Então, quando a gente fala de detox do lar, que é o que a gente estava falando lá na frente, é a gente começar a substituir esse monte de químico e produto que a gente tem em casa por produtos simples, sem fragrância, sem peso para a nossa saúde, tá? Então, além de ter um Tives em casa e os óleos essenciais, eu pus aqui uma listinha básica de coisas que a gente acaba tendo, né? Eu vou te dizer que no começo da minha troca, eu dividia, né? A G, se ainda estiver aqui, vai lembrar que a gente... eu compro, sei lá,
sabão de Castela a gente divide, então a gente acabava, quem mora perto dividia, porque a gente nem achava que ia usar tanto, né? Mas aí você vai entrando no esquema, você vai entrando naquela frequência de fazer os seus produtos, que você começa a usar tudo e ter de tudo, né? Então não pensa também que você tem que investir loucamente em tudo, mas vai aos poucos fazendo essa mudança. Vinagre branco, sabão de Castela, o álcool, bicarbonato de sódio, água de Amamelis, que dá para fazer produtos de higiene pessoal, o sabonete de Alepo, V6, agora no Brasil, maravilhoso, leite de magnésia, e por aí vai. Então, essas são coisas que ajudam a gente a fazer esse monte de receita que a gente faz. E lembrar que tem esse efeito acumulativo que a gente não quer, né, dos produtos químicos. Então, se a gente começar a substituir, a gente fala nos Estados Unidos assim, que eu não sei se é uma coisa que faz sentido no Brasil, mas eu acho que sim. Comece a fazer escolhas para a gente ter uma vida 80-20, onde 80% eu faço certo e 20% eu meto o pé na jaca. Então, escolha os seus 20, tá? Se você absolutamente não pode viver sem fazer a unha, beleza, entendeu? Eu, infelizmente, adoro açúcar no café, é um probleminha ainda que eu preciso resolver. Mas escolha o seu 20 e trabalhe nos seus 80, entendeu? Para você ter uma saúde mais estável. E outra coisa que eu vou falar aqui, que a gente não podia muito falar na live, é o seguinte: quando a gente agora escuta as pessoas falando, gente, isso é para muita coisa. Tenho dor de cabeça crônica, enxaqueca, tenho alergia de pele, tenho problema de respiração. Quando vocês forem dar a sugestão para as pessoas, olha, uso o peppermint para dor de cabeça, uso o RC para respiração, mas você também vai acompanhar, tire os químicos da sua casa, porque eles fazem a gente ter esse tipo de reação. Então, as pessoas muitas vezes têm dor de cabeça pelo excesso da vida tóxica que elas vivem. Então, a gente tem que, de novo, lembra que a gente está super treinado a olhar a causa, né? Quando a gente fala de óleo essencial, a gente tem que olhar qualquer causa daquela dor. Por que eu tenho dor de cabeça? Por que eu tenho asma? Por que eu tenho uma alergia de pele? Provavelmente porque você está muito intoxicado. Então, a gente vai parear isso na nossa fala agora. Coisa que antigamente a gente era um pouco mais difícil, porque a gente não tinha muito, né? Eu ficava lá, gente, compre o sabão de Castela, coloca o Tives, dilui como você. Agora a gente já tem o produto feito, entendeu? Então vai ser muito mais fácil na nossa fala, tá? A Maya Angelou é uma poetisa famosa americana que morreu tem alguns anos, mas ela tem uma frase muito que no mundo dos óleos essenciais a gente usa muito, né? Que assim, ela diz: eu fiz o que eu pude com o conhecimento que eu tinha, mas agora que eu conheço a verdade, eu não posso ignorá-la. Então, quando eu falei para vocês que essa minha história com a Cacá, essa história é sua também, né? Porque eu só fui no médico e ele me deu esse despertar das coisas. E esse despertar, eu espero que vocês tenham ganhado agora, né? Poxa, eu também pensava de um jeito e agora eu vou pensar diferente, porque vale a pena eu investir nesse pensamento diferente, eu vou colher frutos disso para minha saúde. E aí de volta, né? Agora faz todo sentido. Só uma pequena pausa aqui, que eu queria que, aproveitando que você falou aí do médico, da Cacá, acho que é muito importante, eu não lembro se você deixou tão claro lá no começo, que você foi no médico, né? Logo que a Cacá nasceu. Mas ainda não existia Young Living na sua vida, né? Então, só você contou do difusor, da Jess e tal? Acho que eu perdi essa parte, hein? Não, eu acho que eu não falei. Não falou. Então conta só essa parte para o pessoal entender que, apesar dele ter te dado o segredo, mas entre isso e a Young Living existiu aí um hiato. Até porque a gente vai falar agora da riqueza que a gente tem na Young Living. Então, acho que seria legal você só contar aí um pouco desse... Boa, Rina. Boa. Foi exatamente isso. Eu fui nele quando a Camila tinha 3 meses, né? Então, ele me deu esse despertar e na hora eu me senti bastante... Assim, como que eu vou resolver isso, né? Eu não tinha uma solução na minha frente. Passou 1 ano desse dia e a Camila estava com um problema respiratório e estava tomando o 3º antibiótico, a 3ª rodada de antibiótico. Paty, aproveitando que estamos aqui em equipe, como você disse, uma coisa que eu nunca lembro se eu te perguntei. Mas nesse 1 ano, você estava já tentando escapar aí de todos esses químicos?
Ou estava na luta ainda de tentar processar a informação? Não, eu acho que eu olhava para as coisas e tentava. Eu tentava comprar o que eu achava mais clean, entendeu? Mas mesmo assim eu ia numa Unilever da vida, entendeu? E tentava pegar a coisa mais limpa, que parecia mais limpa, entendeu? Só que eu não tinha essa noção, Rina, de que não é limpo, né? Não tinha essa noção. Hoje em dia, como tem o termo fake news, né? A gente pode batizar de fake green, né? De quê? Do quê? De fake green? Fake green. Exato. Olha, já deu um nome em português, né? Em inglês. Mas aí passou um ano disso, gente, e aí a Cacá, na terceira rodada de antibiótico, eu lembro dessa médica americana, né, que eu moro lá, me falando, olha, eu não sei se ela tem alergia, eu não sei se ela tá resfriada, mas vamos tentar outro antibiótico. Gente, aquilo me subiu um sangue na cabeça, eu falei, meu, essa mulher não tem o menor interesse da minha filha na frente dela, ela não tá nem aí de descobrir qual é o problema da Camila, entendeu? Ela só tava tascando outro antibiótico. Aí, o que acontece quando a mãe fica irritada? Ela conta para todo mundo, né? Sai cuspindo fogo pelas ventas. E nessa cuspida de fogo pelas ventas, a G, que eu não tô vendo, mas acho que ela tá aqui, que é minha amiga. Ela caiu, mas deixou um abraço. Deixou um abraço. Ela veio para minha casa com um difusor e o Peppermint. Ela já me trouxe, ela não me trouxe a salvação. E eu deixei a Camila usando essa noite o difusor, né, o do drop com peppermint, e óbvio, ela respirou bem, dormiu melhor, no dia seguinte ela mamou, eu falei, que é isso? Eu quero isso. E eu acabei comprando o kit e o Tivis Cleaner junto, porque ela já me contou que tinha o Tivis Cleaner, eu falei, calma, eu preciso disso também. E isso era o que o Dr. Zé estava me falando e eu não sabia como que eu ia fazer. Então, aí eu comecei já com as duas coisas. E, Rina, eu vou aproveitar até para falar uma coisa aqui, porque estamos em equipe. A G, ela me colocou no IAR, né? Logo de cara. E, gente, como muitas pessoas devem se sentir, eu me lembro de eu me sentir completamente... Ai, quanta coisa para resolver. Eu tenho que aprender dos olhos, aprender do limpador. Aí eu tenho que escolher produto todo mês. Parecia que o dia 5 do mês chegava antes de eu pensar, sabe? Era muito rápido. Só que se ela não tivesse feito isso comigo, eu não sei se eu estaria aqui hoje, eu não sei se todo mundo estaria aqui hoje. Por que eu falo isso? Porque isso me forçou a me jogar de cabeça, entendeu? Porque mal eu respirava, o dia 5 chegava e eu já tinha que escolher o que eu queria aquele mês. Isso foi me trazendo para um certo tempo que eu, como mãe de criança pequena, achava muitas desculpas, lógico, para não fazer o mínimo, né? Porque a gente está sempre com muita coisa para fazer. Todo mundo vai falar que está sempre ocupado. O dia de todo mundo é ocupado, o dia de todo mundo é cheio. Mas aquilo me forçou a me trazer peraí, eu preciso descobrir o que eu vou usar, como que eu vou usar, o que eu vou pedir no meu pedido do mês. Né? Então, eu sou muito grata que ela fez isso comigo, sem eu entender o que era o IAR. Eu confiei nela e ela falou, vai por mim, eu te ajudo a escolher. E foi ótimo para mim. E é isso, Rina. Você acha Show de que bola. E respondeu? aí, só para complementar, né? Esse mês, acho, que você completou aí, 6 6 anos anos. dessa nova fase, Pate Paz e Família, Pois é, versão Turbo Power. é isso aí, 6 anos. E recebi uma cartinha lá, um e-mail deles, achei muito legal. Parabéns pelos 6 anos. E é isso, gente, é uma jornada, é um estilo de vida, é uma coisa que é um dia de cada vez, mas você tem que ter comprometimento. A constância também é importantíssima, mas vocês vão ver que a constância ela varia, né? Às vezes você está viajando, às vezes você está com criança na escola, sei lá, a sua vida está acontecendo, né? 6 anos da minha vida que cada ano foi completamente diferente um do outro. Então, o que a gente tem que lembrar é que quando isso é um estilo de vida, você está comprometido com o seu estilo de vida, entendeu? Eu não abro mão só porque eu vou para outro lugar de não trazer meu difusor. Eu não abro mão. Eu não abro mão de quando eu vou para outro lugar de levar o meu cleaner, né? Eu não abro mão disso, porque é uma construção diária. E tudo bem. E aí é nessas horas que a gente acaba até espirrando nos outros, né? Porque as pessoas estão vendo que não é só de vez em quando, é o todo dia. É o meu 80 para eu ter os 20, né? O meu 80 tá lá todo dia, todo dia, todo dia. E é isso.
Tem alguma pergunta? Alguém? Eu não estava olhando Não, as... show de bola. Até aqui, só comentários aí de que foi uma aula impactante, uma aula maravilhosa, e que está todo mundo amando a aula. Então vamos que vamos. Estamos sendo envenenados por todos os lados. Agora vamos falar do antídoto. Manda bala aí, agora fala para nós desse antídoto. Aqui, vamos lá. Então, talvez vocês tenham já visto algumas dessas informações aí, né? Que como chegou no Brasil o lançamento. Eu não sei se faz sentido para todo mundo como que funciona antes de você receber a garrafa e colocá-la em uso, né? Mas é um produto que você vai poder fazer um monte deles. Mas ele é classificado no Brasil como um multiuso, né? Um limpador de superfícies. Por isso que não está aqui, mas o meu borrifadorzinho, né? Que vocês viram o borrifador, por isso que ele sempre vem pareado na cabeça de todo mundo com um borrifador, porque você está usando ele para limpar superfícies, né? Porém, ele também vai ser usado para fazer todos os outros produtos que a gente precisar no nosso lar, entendeu? Ele é como se fosse a base, né? O booster, ele vai potencializar suas outras receitas. Então, aquele monte de coisa que a gente falou, né? Do vinagre ao sabão de castela e tudo isso, o Tives vai sempre junto. Vocês devem ter visto que a gente fez um e-book de algumas receitas que a gente usa bastante, e vocês vão ver que as pessoas vão começar a soltar receitas, né? Porque vocês vão começar a pensar, gente, o que eu preciso na minha casa, o que eu vou substituir, alguma coisa que eu já comprava, né? Então, as receitas vão começar a surgir aí, maravilhosamente. Então, ele é multiuso para superfícies, não tem químicos nocivos, é a base de planta, é a base de Tives, então dentro dele tem o cravo, canela, alecrim, limão e eucalipto. Tem o cheirinho do Tives, que é uma delícia, então a gente está só sentindo coisas gostosas e boas. Aqui mais algumas informações, não tem um aroma químico, não tem fragrância Para reforçar sintética, aí que né? você falou das receitas, né, Paty? A gente já Oi? circulou, só para reforçar que você falou das receitas, a gente já circulou um e-book de receita nos grupos, né? Então, se alguém tiver assistindo aqui ao vivo que não tiver ainda, me chame inbox, ou a Paty aí, ou a sua liderança. A gente manda. Mas se alguém estiver assistindo gravado aqui esse nosso bate-papo, vai estar aqui como um dos anexos da aula. Exatamente. Na plataforma, vai estar lá. Exatamente. Ai, que show a plataforma. Olha lá, tudo junto. Gente, uma coisa interessante de lembrar é que para pet, para criança, você imagina, então, em vez de fazer mal, aquele armário tóxico que todo mundo tem em casa, cheio de produto químico, se a sua criança entrar ali ou se o seu cachorro entrar ali, não vai ter aquele poison control, liga para o departamento de saúde sanitária, sei lá como é que chama, que o seu filho ingeriu. Não, no máximo você melhorou a imunidade da criatura. Então, assim, é muito louco, né? Você ter essa mudança de chave. Eu lembro que quando eu comecei a usar os óleos, eu falava assim para o meu irmão, cara, imagina um produto que além de não fazer mal, ele faz bem. E eu lembro da cara que ele fazia, como assim? Como assim não faz bem? Mas é isso, né? Porque ele, além de não ter as toxinas, não ter os químicos, ele tem um óleo essencial que está lá reforçando a sua imunidade. Então, para o chão, excelente, né, gente? Para os animais que vivem no chão, maravilha. Vocês vão ver também quem reclama muito que o pet, o animalzinho de estimação, tá lá cheio de bereba, cheio de alergia de pele. Vocês vão ver como vai melhorar, gente, é impressionante. Aqui tem os ingredientes, tá? Que é óleo essencial e tem esses dois produtos aqui, olha, gente, surfactantes e tensoativos, mas eles não são cancerígenos e não fazem mal para a saúde, tá bom? Aqui tem a forma de diluição. Isso que eu pedi para você reforçar bastante aí, Paty, sobre essa parte da diluição. Aqui o pessoal não perguntou ainda, mas nos grupos o pessoal estava um pouco com essa dúvida, né? Então, se você puder explicar aí um pouco melhor. Então, porque a gente falou muito da diluição do borrifador, né? Então, no borrifador, tem lá a diluição, uma xícara, que é 120 ml, para quando você for limpar. Então, o que acontece, gente? Você vai acabar tendo esses borrifadores em partes diferentes da casa. Eu tenho um no banheiro, tenho um
na cozinha, tem um perto dos cachorros que ainda fazem xixi no chão, enfim. Você vai ter lugares diferentes. Esse do cachorro, eu deixo ele bem diluído, bem pouco diluído. E ainda coloco dentro, né, além da tampinha do Chivis e a água, eu coloco junto Purification, porque o Purification ajuda a tirar cheiro, tá? Aí o que acontece? Vocês vão começar a ver que você pode personalizar os seus borrifadores, tá? Então, para o cachorro, lógico, vai Purification que vai tirar o cheiro. Na cozinha, eu gosto de deixar um pouco com lemongrass, porque lemongrass ajuda a tirar gordura. Então, pingo umas gotinhas do lemongrass no meu, mas eu não deixo ele tão concentrado, deixo um pouco mais diluído. E se você deixar no lugar só para você limpar espelho, uma limpeza mais leve, gente, dá para usar 400 ml, que é o borrifador cheio, com uma tampinha só, entendeu? Aqui, eles colocaram em xícaras, né? Mas olha, 3 xícaras nem cabe no borrifador, tá? Então, você pode fazer essa diluição e encher 2 borrifadores, por exemplo, entenderam? Então, você vai fazer você vai colocar talvez numa jarra de suco. Você vai colocar 3 xícaras de água e uma tampinha do Chivis e vai dividir isso entre 2 borrifadores com a diluição leve. Entendeu? É assim que funciona. Juro que fica mais tangível quando vocês estão com tudo na mão e começam a viver essa diluição dia a dia, né? Toda hora, o tempo todo. Rinaldo, aqui chegou na sua vez. O que a gente vai fazer aqui? Gente, vocês sabem que existia uma promoção da Young Living? Pode falar. Explica aí, Paty. A Mari levantou a mão. Enquanto isso, você pensa que a gente vai fazer com isso. Tá. Vai explicando aí, vai explicando, que você ia explicar. Mas você não quer falar com a Mari? A Mari levantou a mão. Quer ver o que ela tem de pergunta? Mari, você quer colocar aqui no chat? Você... Bom, a Mari vai deixar uma pergunta aí sobre a diluição, eu acho. E a questão do pulverizador de vidro. Quê? O pulverizador de vidro, será que é o mesmo borrifador de vidro que ela está falando? Ou é outra coisa? Para borrifar vidros, espelhos? Ela está perguntando, ó, em relação ao borrifador mesmo. É que ela chamou de pulverizador. Pode usar de plástico, Paty? Explica aí o porquê não. Pode usar de plástico. Pode usar? Pode. Pode usar de plástico. O que a gente tem que sempre lembrar, inclusive com relação à água? Eu coloquei isso no nosso e-book, tá? Produto feito em casa, gente, qual é o detalhe do produto feito em casa? Não tem conservante. Então, o minuto que você colocar uma gota de água no produto, ele já começa a estragar, né? Porque a água não é um veículo estéril, né? A não ser que você compre água destilada. Então, você pode usar água destilada, se você for fazer esses borrifadores, para eles viverem bastante tempo. Mas vocês vão ver que é mais vantagem fazer poucas quantidades e ir refazendo, tá? Porque aí você usa logo. Senão, não é que ele estraga, azeda, ele vai só perdendo as propriedades dele, as propriedades boas dele, tá? Então, lembrem sempre disso, fazer poucas quantidades e fazer bastante. Com relação ao plástico, vocês vão ver que o canudinho dentro tem um plástico, a tampa é de plástico, né? Então, quando a gente fala do vidro, inclusive os primeiros vidros que eu tive, eles eram escuros do mesmo jeito que o óleo essencial é escuro. Por quê? Era uma tentativa da gente preservar ao máximo, né, as qualidades, as propriedades do Chivis, né, do produto. Mas vocês vão ver que a gente acaba usando tão rápido, né, nessa quantidade, que não vale o trabalho, entendeu? Então, eu também tenho uso de plástico, eles funcionam muito bem. Não deixo lá uma vida inteira, entendeu? É para você usar rápido. Rápido que eu digo assim, gente, em 2, 3 meses é rápido, entendeu? Vocês vão usar em 2, 3 meses o borrifador, não tenha dúvida. Agora, se você quer guardar o borrifador lá por 1 ano sem mexer, aí o de plástico talvez corroa, entendeu? Um pouco, porque é muito diluído para ter uma super corroer, entendeu? Não vai super corroer. A Roberta, inclusive, colocou aqui a dica, né, Paty? Que a gente tem aí à direita o borrifador de vidro e à esquerda a embalagem do Chivis limpador multiuso, que é de plástico. De plástico. E aí a Roberta deu a dica de que quando ele acabar, você não precisa jogar fora.
você pode, inclusive, colocar uma válvula, né? Válvula spray spray. aí, coloca aí e já ganhou mais um borrifador. Mas eu Já- fazia muito isso, sabia? Esses sprays, no começo eu não jogava fora, fazia outras receitinhas, guardava para quando a gente fazia evento. Então, assim, coisa da Young Living, na verdade, eu nunca jogo fora, que eu sempre invento alguma coisa para fazer com isso. E fica muito legal, viu, Roberta, colocar válvula spray no próprio multiuso, na própria embalagem. Mamãe. Ô, Paty, tem mais alguma coisa aí além dessa questão aí da promoção? Ou encerramos? Porque aí eu vou falar para você fazer as suas considerações finais. E aquele assunto lá a gente trata fora das Depois. câmeras aí, só para quem está na live, Tá lembra? bom, só para quem está na live. Tem mais alguma coisa aí na tua apresentação? Você quer finalizar aí com as palavras Ah, finais? gente, é isso. Espero que eu tenha trazido para vocês alguma coisa que... A minha intenção era trazer para vocês o que o meu médico trouxe para mim, sabe? Esse despertar, esse incômodo com relação, né, ao nosso mundo em que a gente vive e o que a gente pode fazer para viver uma vida menos tóxica. E graças a Deus a gente tem essa empresa que a gente ama, que a gente usa, que a gente fala dela com orgulho, né? Que está fazendo isso para a gente e para os outros. Então, espero ter despertado isso em vocês também, que a gente duplique isso o máximo que der. Show de bola. Gente, eu quero agradecer aqui a Paty, né? Quem gostou, pessoal, coloca no chat aí quem gostou, digita aí no chat. Eu quero pedir a ajuda de vocês que estão assistindo aqui ao vivo, né? Como a Paty disse, a gente vai subir depois dessa live lá na plataforma Geração Diamantes. Vamos ver se a gente consegue já anexar o arquivo das receitas, para quem ainda não pegou, e o arquivo, se a Paty deixar, na apresentação. Com E aí certeza. já fica lá disponível. Então ajudem a duplicar, compartilhar, né? Porque tenho certeza que essa aula aí pode ajudar muitas pessoas, certo? Então vamos lá, deixa eu encerrar aqui a gravação. Valeu, pessoal.